Olá, pessoal, bom dia. O meu nome é Beatriz Naime, sou estudante da Engenharia Civil. O meu projeto, minha pesquisa de iniciação científica, eu fiz com o professor Gustavo, creio que a maioria do pessoal da Civil conhece ele. O programa, o MIEC, basicamente, é um programa online para estimativa orçamentária. É um programa que tem várias etapas e eu sou responsável pela etapa de fundações. Então, a importância e o programa. O programa se chama IFESTIMA, que é o IF, ele estima. Então, a importância. Uma das primeiras etapas de uma construção é o planejamento. Então, antes de você começar definitivamente, você precisa planejar como vai funcionar e os gastos que vão ter. Então, se você organizar esses gastos melhores, pode evitar perdas desnecessárias e alguns imprevistos que podem acontecer. O programa ele é online, então isso torna ele acessível para as pessoas, então qualquer um pode acessar, qualquer um pode utilizar ele. Basicamente, a pessoa vai inserir o custo por metro quadrado, isso você pode conseguir fazendo pesquisas na própria cidade, ou pelo CUB, que é um site de referência, ele tem todos os estados do Brasil. Ele vai dar o custo por metro quadrado e você coloca a metragem da residência. Então, você coloca a metragem, o custo, ele vai te devolver esse orçamento. O programa ele é em linguagem de programação HTML e JavaScript. JavaScript para fazer a programação HTML para poder exibir no site. E ele está disponível no NEV, que é o Núcleo de Engenharia Virtual e Experimental, que quem organiza é o professor Gustavo. Ele está disponível no site do IF. E basicamente o programa ele vai te fornecer uma estimativa de custos, quantidade de matérias-primas e mão de obra. Então ele vai fazer um aglomerado geral. Essa aqui é a tela inicial do programa. Então ali a gente vai colocar a área da construção, o preço por metro quadrado, o número de pavimentos. E aqui logo abaixo, aqui no coube para baixo, tem essa tabelona. Então nessa tabelona tem as etapas da obra, são divididas em 3 etapas. Eu sou responsável pela etapa 3, que é de fundações. E tem a porcentagem referente ao custo total. Então a gente colocou um modelo de exemplo de R$ 2.300 de 100 metros quadrados. Então, o resultado final aqui embaixo tem que ser a multiplicação dos dois. Então, ela é dividida em porcentagens e a fundação está com 11%. Então, que vai ser esse R$ 25.300. E aí, logo abaixo dessa tabela, tem esses botões aqui, que são os detalhamentos. Então, a partir do momento que clica em um botão, ele vai te mostrar detalhadamente aquela etapa. Então, como eu estou fazendo a parte de fundações, ainda não tem no site, mas, por exemplo, a parte de cobertura já está disponível, a parte de estrutura também está disponível, tudo detalhado. E uma curiosidade também, essas porcentagens podem ser alteradas pelo usuário. Então, a minha casa, o terreno é bom, a fundação vou gastar menos, só que eu quero gastar mais com acabamento. Então, eu posso diminuir essa porcentagem da fundação e aumentar a porcentagem aqui embaixo no acabamento. Então, isso fica à escolha da pessoa que está utilizando. E aí, mais para baixo também, tem essas outras tabelas. Essa aqui é a tabela de mão de obra e essa é de materiais. A de materiais é bem maior, tá, gente? Isso aqui é um recorte. E também, tudo detalhadinho, o quanto você vai gastar referente a cada parte. Aí tem um exemplo aqui, ó, servente, aí vai gastar 649 horas, que vai dar um custo total, e esse é um custo médio por unidade de hora. E isso referente à obra inteira das partes que já foram feitas. Aí as partes que ainda estão sendo feitas depois vão ser implementadas aqui. Então, como a minha parte é a parte de fundações, eu achei legal trazer um pouquinho para o pessoal que não conhece. Fundações de uma residência. Também esqueci de comentar que o programa ele é voltado para obras residenciais mais simples. Então, no prédio é outra história, não tem nada a ver. Então, aqui seria mais residência simples. A fundação, ela pode ser dividida em fundação rasa ou fundação profunda. Aí, isso vai depender do tipo de solo. Então, na maioria dos casos, é necessário fazer um estudo para saber qual das duas se encaixa melhor. E para este programa, a gente utilizou 2 tipos de fundação. A rasa, a gente escolheu o radier, aqui tem uma fotinho de um radier, e a profunda, que seria estacas escavadas, também conhecidas como brocas, seus blocos de fundação e viga baldrame. Mas como assim? Aí aqui tem um exemplo. Então, aqui são as estacas, que elas vão ser escavadas e encaixadas. Esse bloco de concreto, que é o bloco de fundação,
E as vigas baldrames, aqui ó, tem um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, que vai ligar com os outros blocos das outras estacas da construção. Continuando no programa, como que a gente desenvolveu ele? Então, eu peguei a TCPO, que é a tabela de custos, que tem as composições unitárias. Então, nela existem diversas tabelinhas da obra inteira, e isso para qualquer tipo de obra. Aí, a gente usou as tabelas referentes à fundação. Eu trouxe aqui um exemplo que a gente teve que usar a tabela de armadura de aço. E aí, nessa tabela, então ele vai dar as composições unitárias. Por exemplo, ajudante de armador. Para fazer essa parte de armação de aço, eu vou usar 0,03 hora. Então, são números meio quebrados assim, mas que no final, a hora que você soma e eles multiplica, dá um valor coerente. Então, a TCPO, ela informou para a gente essas composições unitárias, que vão ser a base do programa. Então, eu trouxe alguns exemplos, tipo, essa aqui é a tabela de armadura de aço, a gente usou de formas, transportes, armadura, escavação e diversas outras. Estimativa de quantitativos. Então, a gente pegou algumas plantas residenciais, através de bibliografias ou na internet mesmo. Calculamos o volume de fundação por metro quadrado. Então, o que isso significa? Por exemplo, eu tenho um radier, ele vai ter um volume de concreto ali, um volume de fundação, e depende da área construída. Então, a gente pegou esse volume de fundação e dividiu pelo metro quadrado. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, né, de tabelinhas que eu gerei. Então, aqui eu tinha uma residência que tinha 135,42 metros quadrados. Aí ela tinha 31 estacas, 15 blocos e uma viga baldrame com as medidas aqui. Então, essa relação foi o volume de fundação por metro quadrado. E aqui era uma casa que tinha 60 metros quadrados, tinha o radier e a viga de borda do radier. Então, a relação foi essas daqui também. Aí, a partir disso, a gente conseguiu achar, a gente pegou diversas plantas e achamos esses coeficientes. Então, para bloco, 0,01 metro cúbico de concreto por metro quadrado construído. Para estaca, 0,013 metro cúbico de concreto por metro quadrado construído. Viga baldrame, 0,04. O radier ficou 0,12, um pouquinho maior, considerando uma média de 10 centímetros de altura para o radier. Porque também a altura de radier depende do tipo de solo, depende da região. Pode variar desde 7 centímetros até 20. Então, a gente considerou uma média de 10, que é o mais comum. Aí, a partir disso, a gente fez uma estimativa de custos. Como que a gente pegou essa estimativa de custos? A gente fez uma pesquisa de mercado, então eu procurei em diversos sites, diversas lojas. E aqui são 2 exemplos de tabelinha que eu peguei, porque a gente pegou, por exemplo, insumos. Aqui é um prego, aí eu pesquisei nesses lugares e fiz uma média de valor. E aqui é o custo por hora de trabalho de um armador, que eu também peguei dessas fontes e deu uma média de 26. Então, basicamente, a gente fez isso com todas aquelas coisinhas que tinha na tabela da TCPO. Lembra que eu mostrei para vocês que tinha as informações detalhadinho? A gente pegou aquelas informações e fez uma pesquisa baseado nelas. Então, esses resultados, essa média, serão multiplicados pelo consumo total de cada insumo e mão de obra. Então, a gente vai calcular o consumo total, multiplicar por essa média e achar o custo referente a essa etapa. Aqui eu trouxe uma tabela que é um dos resultados que a gente teve. Então, a parte de armadura. Aqui são os componentes que tinha lá da TCPO, que eu mostrei. A unidade, o consumo unitário, que também estava na TCPO. O consumo total, que a gente pegou uma obra exemplo de 100 metros quadrados. Então, basicamente, a gente só multiplicou por 100. O custo por unidade, que foram essas tabelinhas que eu mostrei agora há pouco. E aqui é o custo total, basicamente a multiplicação. E o índice de custo unitário, que seria o custo total dividido pela soma do custo total. Então, esse custo dividido pela soma, esse custo dividido pela soma. Então, a gente gerou essas tabelas, todas baseadas em índices, que podem ser alterados pelo usuário, porque cada obra é uma obra, cada obra tem características diferentes. E agora a gente já está na parte de finalização do programa. Então, a gente vai pegar todos esses resultados, fazer a parte de programação em HTML, JavaScript, e implantar no site.
que aí as pessoas vão poder ter acesso a essa pesquisa que foi feita. Aí essa aqui foram as principais referências que a gente usou no trabalho, tiveram diversas outras, mas essas foram as principais. E basicamente é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Pessoal da Civil? Opa! Começa com a Maria. Bia, você sabe o porquê vocês usaram a TCPO em vez da tabela SINAP? A TCPO, ela dá pra gente a composição unitária. Então, a composição unitária, ela não vai ser afetada pelo preço. A SINAP, ela é mais basicamente referente a preços. Então, o preço, ele pode variar muito de região para região. Sim, porque ela é mais detalhada, né, na questão de preço. Isso, ela é mais detalhada na questão de preço. Tanto que na hora de fazer a pesquisa de mercado, eu cheguei a pesquisar no SINAP também, os valores, mas o SINAP ele é mais voltado para preço. A TCPO é composição unitária, que aí dá para fazer uma coisa mais geral, que abrange o país todo. Então, É que pensando assim, pela lógica, se você fosse usar a SINAP, ia ser mais preciso. sim. Só que o programa ia ter que ser muito dividido, né, por região. Isso, aí seria muito mais específico, teria muito mais etapas, aí ficaria mais complicado. Era isso mesmo. Ô, Bia, eu queria perguntar se quando coloca a estimativa de preço, vocês calculam também o erro. Tipo assim, você colocou lá, 30 minutos o armador vai lá e vai armar a fundação toda. Mas assim, vocês colocam a perda de, sei lá, ele vai beber uma água, mais 5 minutos, ou questão do prego, que você falou que vocês contam até o prego, né? Sim. Perca de prego, enfim, as percas. Vocês calculam as perdas também? Então, é muito complicado, porque a gente está fazendo a estimativa de custos de uma obra, só que a gente não tem a planta. Então, tudo depende muito da planta, depende muito do local da mão de obra. Então, pelo fato da gente estar trabalhando só com a metragem quadrada, a gente fala que isso aqui é uma estimativa. Então, nessa estimativa já tem os erros no meio, porque não dá para ter certeza. É uma coisa bem básica, assim, para quem não tem noção nenhuma da grandeza dos valores, para ter uma noção básica. Então, não dá para falar que tem certeza desses valores, então tem um erro, com certeza, mas é só uma coisa bem básica mesmo, não é nada preciso. Para ser alguma coisa mais precisa, poder colocar esses erros que você comentou, aí teria que ter a planta da casa. Teria que ter o estudo do solo, por exemplo, no caso da fundação. Aí aqui seria uma coisa bem mais básica mesmo. Entendi. E junto, caso queira mais vocês ver a planta, ver a questão do solo, aí contrata a parte de vocês. Isso. Aí. Entendi. Legal, muito legal. Obrigada. Oi, Bia, tudo bem? Oiê. Eu queria primeiro parabenizar, porque é muito difícil fazer orçamento, muito mais detalhado. As pessoas não têm noção quanto é complexo quando alguém te pede um orçamento. Sim. Porque não é só um ferro ou algo assim. Então, eu quero parabenizar, porque é muito difícil e eu creio que vai ajudar muito que vocês continuem, porque o propósito é muito bom. Muito obrigada. Você tinha que ser apresentado. Ninguém sabe quem é você. A Fran é construtora, tá, gente? Ela é dona de uma empresa que faz desde casinhas simples a castelos de príncipes, reis e rainhas. Né? Ela entende bastante aí da área. Ô, Bia, eu não tenho nada para falar. Bom, eu vou pôr um defeito na sua apresentação. Acho que quem está aqui desde o começo já sabe qual é o defeito, né? Não pode esquecer do agradecimento. Tá? Principalmente você tem bolsa, não tem? Da onde? Pactec ou... Do PIBISP. PIBISP. Tem que ter agradecimento, tá bom? Entendi. Achei assim, a apresentação, tempo, perfeito. Não é a minha área, eu não consigo criticar, mas assim, e eu consegui entender. Achei que a divisão dos slides ficou muito boa. Obrigada. Se você cometeu algum erro aí, eu seria incapaz de perceber. Então, salva de palmas para a Bia. E agora, a penúltima chegou em cima da... Olha só, eu fico falando. O trem rodando aqui.